Olá, bom dia. Hoje é o dia 12 de julho e nossa leitura de hoje está em Romanos capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que nos interessa aqui é sabermos de que estas coisas Paulo está falando. O que são estas coisas que ele está falando aqui? Mas antes eu gosto, só uma curiosidade para você. Paulo, nessa epístola aos Romanos, ele vai utilizar esse método de fazer perguntinhas, né, como a gente gosta de dizer. No capítulo 6, depois de ter falado que a graça abundou, superabundou onde o pecado abundava, né, onde o pecado crescia, a graça crescia muito mais. Então, no capítulo 6, ele vai fazer a pergunta dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? No mesmo capítulo, no verso 15, ele vai fazer a mesma questão, a mesma pergunta, desculpa, e no final ele vai dizer: de jeito nenhum. Então percebe que esse é um método que é utilizado pelo Paulo. Ele também vai utilizar isso no capítulo 7, verso 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Aí ele vai explicar qual é a diferença entre a lei e a graça aqui, e que a lei, na verdade, não é pecado, etc. E o capítulo, essa última parte do capítulo 8 também começa assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, no capítulo 6, duas vezes no capítulo 6, no capítulo 7 e aqui no capítulo 8, ele vai então começar uma explicação super importante a partir de uma pergunta. E, na verdade, ele vai continuar com esse mesmo estilo, fazendo perguntas para explicar a teoria dele aqui sobre a justificação pela fé e a obra libertadora do Espírito Santo de Deus. Uma coisa interessante aqui são essas que diremos, pois, a estas coisas. E uma curiosidade impressionante aqui é que estas coisas são divididas em 3 grupos de 5 coisas. A última é que vai do verso 31 ao verso 39, são essas 5 perguntas de Paulo. A primeira está aqui: se Deus é por nós, quem será contra nós? No verso 28, ele também apresenta 5 razões que demonstram a graça de Deus. E nos versos 29 e 30, a gente acabou de ver, são os 5 verbos que estão todos no passado. Os outros 2 últimos é justificados e os outros glorificados. No passado, justificou, glorificou. E depois chamou, predestinou e conheceu antes. 5 verbos. No verso 28, que é ainda mais curioso e que, dependendo da tradução que você tem, você não consegue ver direito essa verdade. Por exemplo, a versão que eu escolhi diz o seguinte, Romanos 8, 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. A gente encontra aqui 5 coisas. Primeiro é que Deus age. Em inglês eles traduziram com o verbo trabalhar. Deus trabalha. God works. Primeira coisa que a gente vê aqui é que Deus trabalha. Deus trabalha. Deus trabalha para o bem de seu povo. É uma outra verdade que a gente descobre aqui. E outra coisa, a terceira, é que Deus trabalha para o bem do seu povo em todas as circunstâncias, em todas as coisas. A quarta é que Deus trabalha para aqueles que o amam. E a quinta coisa é que Deus trabalha para aqueles que ele escolheu. Deus trabalha em toda circunstância para o nosso bem. Deus trabalha para o nosso bem para o nosso bem, simplesmente, para o seu povo, e ele trabalha, então, para aqueles que ele chamou. Depois de ter falado isso, Paulo então pergunta: o que a gente pode dizer mais? O que a gente poderia ainda colocar nesta equação maravilhosa? Percebe que nessas 10 coisas dos versos 28, 29 e 30, Deus sempre é o agente. A tradução que você talvez conheça, que diz que todas as coisas cooperam, na verdade, não é uma boa tradução, porque as coisas não podem cooperar. Na verdade, Deus faz com que as coisas cooperem.
Só Deus pode fazer. Porque se as situações fossem bênção para a gente, estaríamos perdidos, né? Situações difíceis na nossa vida não são bênçãos para nós se Deus não agir, se Deus não trabalhar. Não é mesmo? Porque quem nos abençoa é a graça de Deus, não são as circunstâncias. A tribulação produz a perseverança, nos diz Tiago. Mas ele está falando ali de alguém que está sofrendo uma tribulação pelo nome de Cristo Jesus. Não é qualquer tribulação que vai nos ajudar a perseverar. Elas vão nos ajudar a perseverar se nós estivermos em Cristo. Alguém que não está em Cristo e passa por uma miséria, uma tribulação, no final, o resultado final não vai ser glória e majestade e honras e poder. Vai ser miséria, não é mesmo? Então, depois de ter falado dessa obra maravilhosa da salvação, utilizando os 5 verbos e nos mostrando que Deus trabalha em nosso favor, Paulo então faz a pergunta seguinte, que é a primeira das 5 últimas perguntas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem poderá ser contra nós? É o tipo de pergunta que ele está fazendo a toda a humanidade, aos espíritos do mal, aos anjos, ao universo todo. Ele está perguntando, Deus, depois de ter feito uma obra tão maravilhosa, então a gente vai talvez se indagar, mas se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Quem será contra nós quando Deus é por nós? De Gênesis a Apocalipse, a redenção, a salvação, a justificação é pela fé e é obra de Deus. Abraão, como é que ele foi salvo? Pela fé. Inclusive, Paulo diz que ele é o pai daqueles que creem. Da mesma forma que ele creu. Abraão creu e Deus depositou na conta de Abraão a justificação. Operadio é uma obra, um trabalho divino. Você pode espernear, gritar, fazer acontecer, gritar aleluia, falar em línguas e tudo mais. Se Deus não agir na sua vida, você está frito. Com o calor que está fazendo aqui agora na Europa, nesse verão, a gente está ficando frito mesmo. A gente está perdido, minha gente. É obra de Deus do começo ao fim. É por isso que ele vai fazer essa pergunta maravilhosa. Se Deus é por nós, quem será contra nós?